Eu acreditava que o amor podia curar tudo, que quando duas pessoas sonham juntas, nada podia dar errado. Mas eu estava errada. Terrivelmente errada. Meu nome é Melissa, tenho 36 anos e construí sozinha um império no ramo da beleza. Salões, clínicas, cursos, parcerias com marcas internacionais. Tudo o que eu toquei virou sucesso, até ele aparecer. Eduardo. Charmoso, inteligente, gentil. Ajudou-me a expandir minha marca, a abrir a franquia dos sonhos. E por algum tempo, eu acreditei que ele era o meu maior acerto. Mas, na verdade, era o meu erro mais caro. Ele não apenas me traiu, ele me destruiu. Levou minha empresa, meus clientes, meu nome. E o pior, levou minha melhor amiga, Clara, que era também minha sócia. Em uma única semana, perdi tudo o que construí em 10 anos. Os jornais diziam: Rainha da beleza cai em escândalo de fraude e traição. Eu, a mulher que ditava tendências, virei manchete de humilhação. Fui obrigada a vender o apartamento, fechar as portas do salão e desaparecer por um tempo, enquanto ele e ela, davam entrevistas, sorrindo, como se fossem as vítimas. Mas o mundo gira. E o destino tem um senso de humor cruel. 2 anos depois, quando entrei no novo prédio da minha empresa renascida, vi Eduardo lá, de uniforme, bandeja nas mãos, servindo café na recepção. E naquele instante eu percebi: a vingança nem sempre precisa de palavras. Sempre fui uma mulher de metas. Enquanto minhas amigas sonhavam com casamentos e contos de fadas, eu sonhava com meu nome em uma fachada iluminada. E consegui. Aos 36 anos, eu era dona de uma das maiores redes de estética do país. O Instituto Melissa Duarte tinha filiais em 3 estados e parcerias com marcas internacionais. Eu vivia cercada por brilho, beleza e aplausos. Mas o sucesso tem um preço. E eu só descobri o valor quando o amor apareceu disfarçado de salvação. Conheci Eduardo em um evento de negócios. Ele era palestrante convidado, especialista em expansão empresarial. Alto, olhar confiante, sorriso estudado. O tipo de homem que parece entender o mundo. Quando terminou sua apresentação, veio até mim, apertou minha mão e disse: "Você não precisa de sorte, precisa de estratégia." Eu ri, achando graça da ousadia, mas aquelas palavras ficaram. Nos dias seguintes, ele mandou mensagens, se ofereceu para revisar meu plano de expansão. Parecia interessado, generoso, diferente dos homens que só se aproximavam por interesse. Clara, minha sócia e melhor amiga, logo comentou: "Ele é perigoso demais para ser só um consultor, Mel. Cuidado." Mas eu não ouvi. Eu estava encantada. E pela primeira vez quis acreditar que alguém podia me amar sem querer nada em troca. O relacionamento começou profissional. Eduardo analisava números, traçava estratégias, me acompanhava em reuniões. Com o tempo passamos a jantar juntos, rir de piadas que só nós entendíamos. Ele dizia que eu era o cérebro mais lindo que já conheceu, e eu, burra de emoção, comecei a baixar a guarda. Ele se tornou essencial. Sabia como eu gostava do café, como eu organizava a minha agenda, até o perfume que usava para fechar contratos. Era gentil, atencioso, quase perfeito. Em pouco tempo já tinha espaço dentro da empresa. Ajudava nas decisões, conversava com fornecedores, opinava em tudo. E eu deixava, porque ele me fazia sentir que não estava mais sozinha. Clara nunca gostou dele. Ela dizia que ele era manipulador, que sorria demais. Mas eu via isso como ciúmes. Ela sempre foi protetora, talvez até um pouco controladora. E, no fundo, parte de mim queria provar que ela estava errada. Então eu comecei a confiar mais nele do que nela. Foi assim que ele entrou não só na minha vida, mas na minha empresa.
Em poucos meses, Eduardo convenceu-me a abrir uma nova filial, um espaço luxuoso no bairro mais caro da cidade. Vai ser o passo que faltava para te tornar referência nacional, ele dizia. E eu, cega, acreditei. Assinei contratos, repassei senhas, autorizações. Ele cuidava das finanças, Clara dos contratos. E eu cuidava de acreditar. Nosso relacionamento virou capa de revistas de negócios. Casal do sucesso no ramo da beleza. As pessoas admiravam o casal perfeito. Mas nos bastidores, algo começou a mudar. Eduardo ficou mais distante. Chegava tarde e dizia que estava resolvendo pendências. Eu percebia olhares trocados entre ele e Clara, mas me recusava a acreditar no que via. Era mais fácil achar que eu estava paranoica. Até o dia em que uma das funcionárias me chamou discretamente no corredor e disse: Doutora, a senhora confia mesmo na senhora Clara? Eu: Claro. Por quê? É que eu vi o senhor Eduardo saindo da sala dela ontem à noite. Estava trancada, luz apagada. Na hora, senti o estômago revirar, mas não disse nada. Engoli o desconforto como engolindo um espinho. Naquela noite, quando cheguei em casa, Eduardo estava tomando banho. Peguei o celular dele. Não havia mensagens, nem fotos, nem histórico de ligações. Tudo limpo. Tão limpo que cheirava a sujeira. No dia seguinte, tentei disfarçar, fingir normalidade, mas a dúvida já morava em mim. E o coração, quando começa a desconfiar, vira um campo minado. Passei a observá-los. Os olhares demorados, os sorrisos disfarçados. Até que um dia, sem querer, eu ouvi o que não devia. Eu estava no banheiro da sede nova quando ouvi a voz dela, Clara, rindo. Ela nem imagina, né? E ele respondeu, rindo também. Nem desconfia, a rainha da beleza é só fachada. Acha que manda, mas quem comanda sou eu. Senti o chão sumir. Meu corpo inteiro tremeu. A amiga que eu chamava de irmã, o homem que eu chamava de amor, rindo da minha ingenuidade. Saí dali calada, fria, em choque. Não confrontei ninguém. Apenas voltei para casa e chorei até o amanhecer. Nos dias seguintes, fingi não saber, mas dentro de mim o amor começou a morrer e o orgulho a nascer. Pedi para Clara cuidar de uma viagem com clientes. Pedi para Eduardo revisar contratos. Enquanto isso, comecei a investigar. Foi então que descobri o verdadeiro golpe. Eduardo havia transferido parte das ações da empresa para o nome dele e de Clara, alegando otimização societária. Documentos falsificados, assinaturas forjadas, contas fantasmas. Eles estavam me arrancando do próprio império, devagar, com sorrisos e promessas. Fui até o advogado da empresa. Ele, nervoso, confessou. Eles disseram que era uma mudança temporária. Eu juro, Melissa, achei que você sabia. Senti o sangue gelar. Meu nome estava sendo retirado de tudo que eu construí. Convoquei uma reunião de emergência. Entrei na sala, olhei para Clara e para Eduardo. Os dois lado a lado, mãos dadas embaixo da mesa, achando que eu não veria. E disse, calma: Parabéns, conseguiram. Exatamente o que queriam. Eles se entreolharam. Eduardo tentou se justificar. Melícia, você está entendendo tudo errado. Não. Eu entendo perfeitamente. Você me enganou, roubou o que é meu, e ainda teve a coragem de fazer isso com ela. Olhei para Clara. Minha amiga. Ela baixou o olhar. Eduardo riu, debochado. Você sempre quis ser a protagonista de tudo, agora vai ter o que merece, o anonimato. Eu o encarei. E jurei para mim mesma.
Eu posso perder tudo, mas um dia você vai me olhar de baixo. Naquela noite fui embora. Deixei o escritório, os papéis, a fachada com o meu nome, sem escândalos, sem gritos. Só o silêncio da humilhação. Mas dentro dele nasceu algo novo, uma raiva pura, fria, controlada. O tipo de raiva que constrói impérios. Depois daquela reunião, o silêncio se tornou o meu único aliado. Enquanto eles comemoravam a vitória, eu recolhia os pedaços da minha queda. E a pior parte de ser traída não é o que te tiram, é o que te fazem duvidar de quem você é. Nos dias seguintes, comecei a ver os jornais, as redes sociais, os comentários. Melissa Duarte, a empresária que caiu em desgraça. Escândalo de fraude e traição no mundo da beleza. A imprensa se alimentava da minha dor. E eles, Eduardo e Clara, sabiam disso. Foram à mídia como vítimas. Diziam que eu estava emocionalmente instável, que precisava de ajuda profissional, que as decisões erradas eram minhas. E o público acreditou. Afinal, eu sempre fui intensa, exigente, perfeccionista, facilmente pintada como a louca do sucesso. Em menos de um mês, meus contratos foram rescindidos, minhas contas bloqueadas e minha imagem destruída. Fui expulsa do conselho da empresa que eu mesma criei. E o mais cruel? Eles renomearam tudo. O Instituto Melissa Duarte virou Clara & Co. Estética Integrada. Meu nome apagado, meu legado roubado. Lembro da primeira vez que vi a nova fachada. Era o mesmo prédio, as mesmas janelas, as mesmas paredes, mas agora o letreiro brilhava com o nome dela, a mulher que eu chamava de irmã. Senti um gosto metálico na boca. Não sei se era raiva, vergonha ou ódio. Talvez os três. As mãos tremiam. Quis quebrar tudo, mas apenas respirei fundo e disse para mim mesma: deixa, o tempo é mais cruel do que qualquer vingança apressada. Fui obrigada a vender o apartamento para pagar advogados. Perdi o carro, a equipe, a confiança dos investidores. Alguns amigos sumiram. Outros se afastaram para não se envolver. E eu entendi. Sucesso atrai aplausos. Queda atrai silêncio. Passei meses trancada num pequeno estúdio alugado, dormindo no sofá. O som da cidade era o meu único consolo. Não havia mais luxo, nem maquiagem, nem disfarces. Havia só eu e a lembrança da mulher que eu tinha sido. Às vezes olhava no espelho e mal reconhecia o rosto refletido, o cabelo despenteado, as olheiras fundas, o olhar vazio. Mas no fundo, algo ainda queimava. Um fogo lento, discreto, mas impossível de apagar. Numa dessas noites, recebi uma mensagem inesperada. Era de uma ex-funcionária, Karina, que havia trabalhado comigo desde o início. Ela escreveu: doutora, me desculpe, mas preciso contar o que vi. Eles falsificaram tudo. As assinaturas, os documentos. Eu vi a Clara com os papéis antes da reunião. Ela riu e disse: agora a empresa é nossa. Fiquei paralisada. Não que eu duvidasse, mas ver aquilo confirmado me fez sentir duas coisas: raiva e propósito. Pedi que ela me mandasse tudo o que tivesse. Ela enviou cópias, prints, contratos, e naquele momento eu soube que ainda havia um caminho. Mas antes da vingança, eu precisava sobreviver. Comecei a trabalhar como consultora independente, sem nome, sem glamour, ia até pequenos salões, clínicas de bairro, ensinava gestão, precificação, marketing. Muitas vezes recebia em produtos ou em favores, mas a cada cliente satisfeito, a cada sorriso grato, eu lembrava do que realmente me fazia viva:
transformar. Enquanto isso, acompanhava de longe o império deles crescendo. Eduardo e Clara eram a nova sensação da mídia. Casais de negócios, capas de revistas, palestras sobre sucesso a dois. Tudo o que antes era meu, agora estampava o rosto deles. E eu esperava, em silêncio, aprendendo, observando. Um dia, uma cliente fiel me apresentou a uma investidora estrangeira, Madame Riso, uma mulher de voz firme e olhos frios. Disse ter ouvido falar de mim e da injustiça que sofri. Me fez uma proposta. Quero investir em alguém que perdeu tudo e ainda tem fome de recomeçar. Foi ali que o destino mudou de rumo. Criei um novo projeto. Essência. Um conceito de beleza real, sem máscaras. Comecei em uma pequena sala alugada, com 2 funcionárias e o que restava de coragem. Gravava vídeos, atendia clientes, falava sobre autoestima e superação. Aos poucos as pessoas começaram a se identificar, porque a dor, quando é verdadeira, toca fundo. E de repente, a mulher que o mundo esqueceu começou a ressurgir. Enquanto eu reconstruía em silêncio, Eduardo e Clara começavam a desmoronar em público. A ambição dele virou ganância. Os gastos aumentaram, as brigas também. A empresa cresceu rápido demais, sem estrutura. As clientes começaram a reclamar. A mídia, que antes os bajulava, agora questionava. E eu assistia a tudo de longe, sem precisar mover um dedo. O karma não falha, ele só é paciente. Mas o golpe final veio de onde eles menos esperavam. Clara engravidou. E Eduardo traiu-a com uma funcionária. O mesmo enredo, o mesmo padrão. A diferença é que agora eu era apenas espectadora. E confesso, não senti pena, senti justiça. As notícias explodiram. Casal de ouro da estética se separa após escândalo. Clara & Co enfrenta crise financeira e fechamento de unidades. Enquanto isso, meu novo negócio, Essência, ganhava espaço. A marca se tornou símbolo de reconstrução, autenticidade e empoderamento feminino. As pessoas vinham não só pela estética, mas pela história, pela mulher que caiu e se levantou mais bela do que nunca. 2 anos se passaram. Eu já tinha 3 unidades abertas e uma equipe sólida. Era convidada para eventos, palestras, revistas, mas agora com outro olhar, sem precisar provar nada para ninguém. Até que um dia, recebi um e-mail. Assunto: proposta de parceria. Café Estética & Co. Sorri. O nome da empresa era familiar. Abri o anexo. No quadro de funcionários, o nome dele: Eduardo Santos, gerente de atendimento. O destino tinha acabado de me entregar o que eu nem pedi. Na semana seguinte, fui pessoalmente à sede deles. A fachada, antes dourada e imponente, estava desgastada. Paredes descascadas, letreiro apagado. Entrei. Atrás do balcão, uniformizado, estava ele. Camisa branca, colete preto, bandeja nas mãos. Por um segundo, ele congelou. Os olhos dele, que um dia me olharam com arrogância, agora baixaram como os de um servo diante da própria história. Melissa? Ele sussurrou. Bom dia, Eduardo. Respondi com um meio sorriso. Você, o que está fazendo aqui? Vim tomar um café. Ele engoliu seco. As mãos tremiam. Serviu a xícara sem me encarar. O silêncio entre nós era mais pesado do que qualquer palavra. Como vai a empresa? Perguntei com calma. Fechando. Respondeu. Claro, foi embora. Levou tudo. Ah, entendo. Dei um gole no café. Parece que o destino tem um senso de humor. Refinado, não é? Ele ficou mudo. Olhei ao redor, respirei fundo e deixei uma gorjeta sobre a bandeja. Obrigada pelo café, Eduardo.
Estava amargo, mas combina perfeitamente com o gosto da vingança. Virei as costas e saí. O som dos meus saltos ecoando no chão frio foi a trilha da minha libertação. Naquele dia, percebi que a maior vitória não é destruir quem te feriu, é reconstruir-se a ponto de não precisar mais odiar. Eu não precisava humilhá-lo, ele já estava vivendo a própria lição. E eu? Eu tinha voltado ao topo, mas dessa vez com os pés firmes no chão e o coração leve. Caí em silêncio. Não foi o tombo de quem grita, esperneia e quebra coisas. Foi o tipo de queda que só faz barulho por dentro. Um estrondo mudo que racha a alma e deixa tudo empoeirado, como uma sala depois de um desabamento. Eu acordava e a primeira coisa que sentia era um vazio retumbante, um eco de mim mesma. A casa nova, um estúdio alugado, um colchão no chão, 2 caixas com roupas e uma cafeteira parecia um quarto de hospital para sentimentos em coma. Eu, Melissa Duarte, que um dia transformei rostos, curvas e marcas em sucesso, agora precisava reaprender a me levantar da cadeira. Abrir a janela virou um ritual. Deixar o vento entrar, puxar o ar pela boca, contar até 4, segurar, soltar. Respiração quadrada. Medo arredondado. Vergonha afiada. Eu era um laboratório de formas invisíveis. Nos primeiros dias, evitei espelhos. A mulher do reflexo me encarava com pena. Então eu passava reto, lavava o rosto no escuro, prendia o cabelo de qualquer jeito e vestia o moletom de guerra, aquele que a gente usa quando quer desaparecer do mapa. O telefone tocava menos a cada semana. Alguns contatos ainda se lembravam de mim para fofocas disfarçadas de empatia. Amiga, fiquei sabendo, mas não acreditei. Como você está? Eu respondia com um emoji neutro, uma frase polida. Depois desligava e chorava, baixinho, para não acordar a vizinha. Foi nesse deserto que descobri o peso do meu próprio nome. Sem letreiro, sem logotipo, sem pauta de imprensa, Melissa pesava mais. Tinha cheiro de ferrugem e sal, de chão molhado depois de tempestade. Sentei no chão, encostei as costas na parede e peguei um caderno. Escrevi na primeira página, Manual de Reconstrução. Abaixo, 3 linhas. Não me explicar para quem torce contra. Não pedir desculpas por ter acreditado no amor. Não levantar cedo para vingar, levantar cedo para vencer. O caderno virou minha terapeuta antes de eu ter coragem de marcar terapia. Nele, colei recibos de cafés que eu tomava sozinha, anotei olhares que doíam, frases que curavam. A primeira frase de cura veio da moça da padaria, sem saber. Você quer o do sempre? Eu respondi, eu ainda não sei qual é o meu de sempre. Ela sorriu. Então a gente vai descobrindo. Voltei a essa padaria por semanas. Um balcão, um pão na chapa e um café honesto me ensinaram que a dignidade às vezes começa no desjejum. Clara e Eduardo ocupavam a cidade com sorrisos de vitrine, fotos, entrevistas, hashtags. Eu evitava abrir redes sociais, mas o mundo tinha o hábito cruel de me empurrar o que eu não queria ver. Um vídeo deles dançando em um evento, brindando em outro, uma manchete com "Amor e negócios podem coexistir". Eu lia e respirava. Quadrado, retangular, até virar linha. No segundo mês de exílio, marquei terapia. A sala tinha cheiro de lavanda e livros. A terapeuta, olhos claros, voz morna, me ofereceu uma poltrona que abraçava. Eu sentei e vomitei a história inteira. Fui enganada, roubada, traída, ridicularizada, dormi com o inimigo, assinei para o inimigo, dei a senha para o inimigo. Quando terminei, faltava ar. Ela esperou o silêncio pousar. Depois perguntou, qual é a única parte dessa história que ainda está nas suas mãos? Pensei em milhares de respostas, nenhuma cabia. O que eu faço com isso? Murmurei. Ela sorriu. Exatamente. Saí de lá com uma missão que parecia pequena e era gigantesca: cuidar do corpo para que a mente tivesse onde morar. Voltei a correr. Os primeiros treinos foram patéticos.
2 quadras, ofegante, joelhos reclamando, orgulho ofendido. Voltei no dia seguinte. E no outro. O corpo entendeu que eu não desistiria. Comecei a dormir. Sonhava com tesouras, contratos, espelhos quebrados. Acordava e anotava. Na terapia, lia. Você transforma a estética em poesia, ela disse uma vez. Transforme também a dor. Numa manhã de chuva, decidi cortar o cabelo. Entrei num salão simples, sem aviso. A cabeleireira me reconheceu, mas fingiu que não conhecia. O que vamos fazer? Começar de novo. Ela entendeu. Tesoura em mãos, fios no chão, alma mais leve. Quando ela terminou, eu me olhei no espelho pela primeira vez sem querer fugir. A mulher refletida tinha olhos firmes, o rosto ainda triste, sim, mas sem pedir permissão para existir. Saí de lá e enviei uma mensagem para mim mesma. Voltei. Aos poucos, o trabalho reapareceu em forma de gente. Donas de salão quebradas pela pandemia, esteticistas iniciantes, manicures com clientes fiéis e caixa no vermelho. Eu sentava com elas, desenhava em guardanapos estratégias de preço, fluxo de caixa, calendário de postagens. Não falava do meu passado, falava do futuro delas. A cada antes e depois, eu curava um pedaço de mim. Uma tarde, uma das minhas alunas me abraçou e disse: "Você me devolveu o meu mês." Voltei para casa chorando. Era isso. Eu não precisava de palco, precisava de propósito. Mas toda cura tem recaída. A minha veio numa terça-feira, às 16h12, dentro de uma loja de cosméticos. Eu estava com uma cesta, escolhendo cremes para um workshop em um salão de bairro. O letreiro da TV interna, alto e brilhante, me feriu como um lâmina. Clara & Co. inaugura flagship com presença de influenciadoras. E lá estavam os dois, vestidos de dourado e preto, as minhas cores. Clara falando em sustentabilidade da beleza como se tivesse descoberto o sol. Eduardo ao lado, segurando o microfone que um dia foi meu. Senti as mãos suarem, o coração disparou. A cesta caiu. O vidro de um sérum estourou no chão. Uma atendente correu, me ajudou. "Tá tudo bem?" Eu só consegui acenar com a cabeça e saí tropeçando. Do lado de fora, encostei na parede e chorei. Pânico. O passado tinha meus gatilhos cadastrados. Não voltei para casa. Fui para a praia. O céu nublado conversava com o meu humor. Sentei na areia gelada, tênis no chão, meia molhada, cabelo caindo no rosto. Tirei o celular e gravei um áudio para mim mesma. Você não é o que fizeram. Você é o que faz depois do que fizeram. Repeti. Repeti de novo. Quando voltei, a terapeuta me recebeu com um chá. Você teve uma crise de gatilho. Eles não importam. A sua história não precisa da aprovação deles. Precisa da sua assinatura. Eu respondi. Assino embaixo. Foi naquele mês que Karina, a ex-funcionária, me enviou os primeiros documentos. Provas de falsificação, e-mails, registros de acesso. Liguei para um advogado criminalista indicado por uma cliente. Um homem sereno, olhar matemático. Mostrei tudo. Ele me ouviu em silêncio, folheando páginas como quem monta um quebra-cabeça. Quando terminou, disse: "Você tem um caso. Forte, mas não confunda justiça com espetáculo." Respirei. Eu não quero plateia, quero paz. Ele estendeu a mão. Então vamos fazer do jeito certo. Enquanto ele preparava o que precisava ser preparado, eu me ocupei de mim. Abri um canal discreto nas redes com o nome Essência. Sem rosto, sem história, só conteúdo de valor. Preço sustentável, construção de marca, humanização de atendimento. Em um mês, 10.000 seguidoras. Em 3, 40.000. Mensagens que começavam com "obrigada". Vagas preenchidas nos meus workshops. Eu imprimia cada feedback e colava no caderno.
testamento de que eu não precisava provar nada para quem me tirou tudo. Eu só precisava devolver algo para quem nunca teve. Num sábado, minha mãe apareceu no meu estúdio com uma sacola de marmitas e uma foto antiga. Nós duas, sentadas no chão de um quarto minúsculo, eu com 17 anos tesourando cabelos de bonecas. Lembra? Lembrei. Lembrei da menina que praticava cortes em silêncio, que pensava em nomes de marcas no caderno da escola, que sonhava em pagar o aluguel com talento. Você não é essa vergonha que os outros tentaram colar. Você é essa menina aqui. Eu chorei no colo da minha mãe, do mesmo jeito que chorei no colo de ninguém quando caí. Entre o cheiro de comida e o quadro torto na parede, uma certeza se organizou. Eu tinha para onde voltar. Para mim. Montei uma rotina de guerra. Acordar às 6, correr, café preto, aula online sobre finanças, eu que deixei outros fazerem contas por mim, agora decorava cada centavo, visitas a salões pequenos, planilhas simples que pareciam milagres, retorno para casa às 8 da noite, leitura de casos criminais enviados pelo advogado, banho quente, respiração quadrada, sono. No domingo, pausa, máscara no rosto, filme bobo, ligar para uma cliente que virou amiga, escrever uma carta para Melissa de 17 anos. Calma que você vai chegar lá, e vai cair, e vai chegar de novo, e vai cair outra vez, e vai aprender a ficar em pé sem pedir a mão de ninguém. Aos poucos, montei minha primeira equipe pós-deserto. Karina, que largou o emprego tóxico para me ajudar a construir algo limpo, Luan, designer tímido que transformava minhas ideias em identidade, Ângela, manicure sênior, que ensinava com voz de berço e humor de boteco, e Duda, esteticista nova, 21 anos, olhos de quem quer o mundo. Eu olhava para eles e me lembrava do que liderar significava. Não era comandar, era cuidar. Fizemos nossa primeira reunião sentados no chão, com pizza barata e post-its amarelos colados na parede. Manifesto Essência. Escrevemos juntos. A beleza não é um filtro, é uma conversa honesta com o espelho. O preço justo sustenta a artista e respeita a cliente. O atendimento é um abraço que não precisa de braços. O lucro é consequência, o impacto objetivo. Não vendemos milagres, vendemos processos. Quando terminamos, fotografei o quadro. A sala parecia respirar. Eu também. O primeiro mutirão Essência aconteceu 3 semanas depois, numa vila de salões em um bairro humilde. Chegamos às 8 com caixas, banners, sorrisos e café. Eu não levei câmera de equipe, não avisei imprensa, levei tesoura, prancheta, lupa de fluxo de caixa e paciência. Ouvi histórias de mulheres que trabalhavam 12 horas, ganhavam o que cabia no bolso e pediam desculpa por cobrar. Ensinei-nas a dizer, meu trabalho tem valor, sem gaguejar. Na hora de ir embora, uma delas segurou minhas mãos. Doutora, a senhora devolveu o meu nome. Eu apertei as mãos com vontade de dizer, você devolveu o meu. Nos meses seguintes, cresci em silêncio. Silêncio não é ausência de som, é presença de propósito. Os números subiam discretos, agenda lotada, workshops com fila de espera, marcas pequenas querendo colar o nome no nosso. Recusei as grandes que me queriam como troféu de retorno da rainha. Eu não queria realeza, queria raízes. Foi nesse período que o advogado me ligou. Precisamos conversar. A voz firme, o subtexto sério. Nos encontramos numa sala fria, arquivo num canto, café amargo. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Temos tudo. A prova da transferência fraudulenta, os laudos grafotécnicos das assinaturas forjadas, o rastro de dinheiro nas contas laranja. O Ministério Público aceitou. Vai doer neles,
mas preciso te perguntar: você quer ir até o fim? Respirei. Vi o rosto de Clara sobre o letreiro que um dia foi meu, o sorriso de Eduardo ao dizer que eu merecia o anonimato. Senti o gosto metálico na boca. Respondi: quero justiça, não espetáculo. Se a verdade sair pela porta dos fundos, para mim basta. Saí dali mais leve. Por fora, o mesmo moletom, o mesmo rabo de cavalo. Por dentro, alicerces. No caminho de volta, passei em frente a um dos salões onde eu dei aula. Na vitrine, um cartaz: preço justo, trabalho digno. Sorri. Pensei: a vingança que interessa é essa, a de não repetir erros, a de fazer nascer o que tentaram matar. O silêncio finalmente começou a falar comigo. Ele me disse que eu não precisava me apressar para voltar ao topo, precisava me apressar para não perder a mim mesma. Que ninguém te rouba quando você sabe exatamente o que é seu. Que mulher que aprende com a queda vira terreno impróprio para covarde. Numa noite de quinta-feira, abri a janela do estúdio e deixei o vento conversar com as cortinas. A cidade tinha um barulho longe, uma música de fundo que eu ainda não tinha ouvido desde a queda. Esperança. Sentei no chão com o meu caderno e escrevi: amanhã eu começo a versão adulta do meu sonho. Amanhã eu registro Essência como marca. Amanhã eu contrato a primeira funcionária CLT. Amanhã eu vou ao meu salão favorito, o interno, e corto mais uma ponta morta, a necessidade de provar. Fechei o caderno, deitei no colchão e dormi sem sobressalto por meses. Sonhei que entrava num salão sem letreiro, acendia as luzes e via apenas um espelho limpo. Eu me aproximava e não via pena no reflexo. Via uma mulher em construção, com a ferramenta certa na mão. Paciência. Quando acordei, o sol estava menos tímido, o café tinha outro gosto, e eu tinha outra pele. Talvez fosse a mesma de sempre, mas agora ela cabia. Na porta, uma caixa pequena. Um laço simples, papel pardo. Um bilhete escrito com letra bonitinha. Para a mulher que me devolveu o mês. Ana. Dentro, uma tesoura de aço escovado. Elegante, pesada na medida certa. Segurei-a como quem segura um cetro, que não manda em ninguém, mas inaugura reinos. Passei a mão no cabelo novo, sorri para o espelho que eu tinha voltado a encarar e disse em voz alta, só para mim: agora é a minha vez de cortar. E cortei. Cortei vínculos com o que me diminuía. Cortei convites que cheiravam a vitrine. Cortei medos com a calma de quem já sangrou. Cortei a necessidade de explicar. Cortei, por fim, o último fio que ainda me prendia à necessidade de vê-los cair para eu subir. O silêncio foi meu mestre, e no silêncio eu ouvi a sentença que valia mais do que qualquer manchete. Eu voltei. Dizem que o tempo cura. Mentira. O tempo não cura, ele ensina. A cura vem quando você finalmente entende a lição. E eu aprendi. Aprendi que às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem você era sem o aplauso. Aprendi que a dor é um treino de resistência e que o silêncio, quando bem usado, se torna a voz mais alta de todas. O projeto Essência nasceu pequeno, mas não havia nada pequeno naquilo que ele representava. Era mais do que um negócio. Era uma declaração de guerra contra o padrão, a farsa, o ego disfarçado de sucesso. Eu não queria voltar a ser famosa. Eu queria ser real. E o mundo estava sedento por isso. Comecei gravando vídeos curtos, com rosto limpo, voz calma, sem fundo luxuoso. Falava sobre autoestima, sobre empoderamento, sobre o valor da beleza simples. As pessoas se viam em mim. Os comentários começaram tímidos.
Obrigada por falar o que eu precisava ouvir. Eu perdi tudo também, mas quero recomeçar. Você me inspira. E quando percebi, o algoritmo começou a trabalhar para mim. 10.000 seguidores, depois 100.000, depois 500.000. Mas o que mais me surpreendia não eram os números, era a conexão. Mulheres que mandavam fotos do próprio recomeço, mostrando cicatrizes, cabelos curtos, olhares firmes. E cada uma delas me lembrava de quem eu fui quando perdi tudo. Com o investimento da Madame Rizzo, abri a primeira unidade física do Essência Studio. Nada de dourado, nada de luxo exagerado. Paredes brancas, plantas naturais, iluminação suave. Cada detalhe respirava verdade. O letreiro discreto dizia: Essência, beleza que vem de dentro. No primeiro dia de funcionamento, eu sentei na recepção, antes da inauguração oficial, e fiquei observando a luz entrar pela janela. Senti vontade de chorar, mas pela primeira vez, de alegria. Lembrei das noites no chão, das lágrimas, das humilhações, do café amargo servido na padaria, e pensei, valeu a pena. Cada queda construiu um degrau da minha volta. Os meses seguintes foram de trabalho pesado. O nome Essência crescia como uma flor no concreto. Treinamentos, palestras, franquias e o mais bonito, mulheres ensinando outras mulheres. A marca virou movimento. A cada semana eu recebia convites para entrevistas, colunas, colaborações com grandes marcas, mas dessa vez eu escolhia com cuidado. Não aceitava contratos que pediam para eu parecer perfeita. Perfeição é o que me destruiu. Eu queria autenticidade. Numa dessas entrevistas, o repórter perguntou: Melissa, como é renascer depois de perder tudo? Sorri e respondi: renascer não é voltar a ser quem você era. É voltar a ser alguém que você respeite. Enquanto isso, a vida de Eduardo e Clara continuava em declínio. O processo jurídico avançava discretamente. Meu advogado, meticuloso, nunca me deixava saber dos detalhes antes da hora certa. Dizia: a vingança tem pressa, a justiça não, e é por isso que ela dura mais. Soube por fontes do setor que a empresa deles fechara metade das filiais, clientes insatisfeitas, escândalos internos, dívidas. As redes sociais deles, antes cheias de glamour, agora eram um deserto de curtidas e comentários raivosos. Mas eu não sentia prazer nisso. Sentia distância, como quem olha uma ferida antiga já cicatrizada. Certo dia, fui convidada para um grande evento de empreendedorismo feminino em São Paulo. Mais de 1.000 mulheres. Painéis sobre negócios, superação e liderança. Meu nome estava entre as palestrantes principais. Quando subi ao palco, olhei para aquela plateia enorme e senti algo que não sentia há anos. Orgulho de mim. Comecei falando baixo. Alguns anos atrás, eu perdi tudo. Minha empresa, minha reputação e as pessoas que eu mais confiava. Achei que a minha história tinha acabado, mas na verdade ela só tinha mudado de autora. Os aplausos vieram espontâneos, sinceros. Continuei. Não deixem que a dor apague a mulher que vocês são. Ela não veio para te matar, ela veio para te moldar. Quando desci ao palco, mulheres me abraçavam chorando. Algumas me contaram suas histórias. Uma delas, tremendo, disse: Você me deu coragem para sair de um relacionamento abusivo. Obrigada. Saí dali com a alma leve. Era isso. O que me tiraram com ódio, eu estava devolvendo com amor. No meio desse renascimento, o destino preparava o último ato. Recebi uma mensagem do meu advogado.
Processo encerrado. Clara e Eduardo condenados. Fraude comprovada. Bloqueio de bens autorizado. Fiquei olhando para a tela sem reação. Depois uma lágrima escorreu, não de raiva, mas de alívio. Peguei o telefone, liguei para ele e perguntei: "O que vai acontecer agora?" Ele respondeu: "Eles perderam tudo, mas o importante é que você recuperou o que é seu, o nome." Fui até o registro de marcas, preenchi o formulário e com as mãos firmes escrevi: Instituto Melissa Duarte, propriedade restituída. Quando recebi o documento oficial, sorri. Não por ter vencido sobre eles, mas por ter vencido a versão fraca de mim. A notícia se espalhou. Blogs e portais noticiaram. Empresária Melissa Duarte vence processo e retoma controle do nome e da marca original. As mensagens explodiram. Parabéns, emojis, lágrimas, aplausos. Mas a que mais me marcou veio de um número desconhecido. Eduardo. A mensagem dizia: "Parabéns, você venceu." Não respondi. Não porque quisesse ignorar, mas porque não havia mais nada a dizer. Ele já tinha recebido a resposta em forma de destino. Meses depois, inaugurei a nova sede do Instituto Melissa Duarte by Essência, uma fusão entre passado e presente. Convidei apenas pessoas reais, clientes, ex-funcionárias, mulheres que recomeçaram comigo, sem luxo, sem holofote, somente gratidão. Quando cortei a fita da inauguração, senti um arrepio. Não de vaidade, mas de plenitude. O mesmo prédio onde eu fui destruída, agora era o palco da minha vitória. No canto, o letreiro brilhava em letras discretas, feito de cicatrizes. Durante a festa, Karina, aquela ex-funcionária que me ajudou desde o começo, se aproximou e disse: "Doutora, tem alguém querendo falar com a senhora." Olhei para a entrada e lá estava Eduardo, de uniforme, com uma bandeja nas mãos, trabalhando como atendente de um buffet contratado para o evento. Por um instante o tempo parou. O homem que me destruiu agora servia café no meu evento, literalmente. Ele se aproximou cabisbaixo. "Melissa, eu..." Interrompi com um sorriso tranquilo. "Não precisa dizer nada. O universo já falou por você." Peguei a xícara, dei um gole e acrescentei: "Sabe o que aprendi, Eduardo? A vingança não é quando o outro se ajoelha, é quando você levanta e ele percebe que não te alcança mais." Ele abaixou a cabeça. Eu dei meia volta e fui brindar com minha equipe. Atrás de mim, o som do café sendo servido se misturava às risadas, como trilha sonora de um final que o destino escreveu com ironia. Naquela noite, quando a festa acabou, fiquei sozinha na sala principal. Apaguei as luzes e sentei no chão. Olhei para o letreiro que levava meu nome de volta e pensei em tudo que vivi. A menina que cortava cabelos de bonecas, a mulher que construiu um império, a traída, a humilhada, a esquecida, todas moravam em mim. E todas mereciam descansar. Fechei os olhos e sussurrei para mim mesma: "Agora você está livre." A festa acabou perto da meia-noite, mas o brilho demorou a sair das paredes. Eu ainda sentia nos dedos o peso leve da fita que cortei, o cheiro de café recém-passado, o rumor de risadas que apagou por algumas horas a lembrança do silêncio que me sepultou um dia. Apaguei as luzes e fiquei sozinha no salão principal. O letreiro com meu nome refletia no vidro como uma lua particular: Instituto Melissa Duarte, by Essência. Ali, no escuro, percebi. A justiça tinha chegado sem tambores, como chegam as coisas que pretendem ficar. O telefone vibrou. Uma mensagem da terapeuta: "Como foi ver a sua história de pé?" Respondi:
Foi ver a casa reconstruída com a madeira que me usaram para queimar. Ela mandou um único coração. Deitei no chão frio, de braços abertos, e ri sozinha. Meu corpo inteiro parecia dizer: acabou. Mas uma voz menor e antiga, a mesma que me empurrou nos piores dias, sussurrou: ainda falta uma conversa. No dia seguinte, acordei cedo. O evento tinha virado notícia. Dessa vez, não havia sensacionalismo, havia respeito. Empresária renasce das cinzas e inaugura sede depois de vitória judicial. Li as manchetes sem gula. A fama é um pão que inchou rápido demais no meu forno. Dessa vez, eu mastigaria devagar. Quando cheguei ao escritório, Karina já revisava contratos de novas parcerias. Duda preparava uma agenda de capacitações e Luan colocava nos telões da recepção fotos de mulheres comuns com as mãos erguidas, assinaturas do recomeço, como ele chamou. Fizemos uma roda breve, agradeci, defini prioridades. Eu gostava do som do meu time, passos resolvidos, vozes sem medo. Eu que um dia confundi liderança com controle, agora entendia que liderança é fazer os outros caberem. Doutora, tem alguém na recepção pedindo para falar com a senhora. Cliente? Não, é a senhora Clara. A palavra caiu no chão, como uma xícara que não quebra, mas ameaça. Suspirei. Peça que a conduzam para a sala pequena, já vou. Caminhei pelo corredor com as mãos frias e o coração em marcha lenta. Abri a porta. Clara estava ali, cabisbaixa, segurando a alça da bolsa com as duas mãos, como quem tenta segurar o próprio corpo para não cair. Não era mais a mulher de vitrine. O cabelo sem brilho de fotos, o rosto sem aquele verniz de controle, os olhos sem plateia. Ela levantou devagar. Obrigada por me receber. Sente-se. Sentamos, uma de frente para outra, com uma mesa pequena entre nós, como uma fronteira tênue de mundo. Ela respirou, juntou força e começou. Eu vim pedir desculpas. O ar volteou, não pelo pedido, mas pelo tom. Não havia cálculo e eu reconheço o cálculo de longe. Ela estava cansada. Eu não vou falar que me arrependo do que eu fiz para você me perdoar. Eu me arrependo porque eu me tornei alguém que eu nunca planejei ser. Achei que ele me escolher era vitória. Descobri que era só a vez da próxima derrota. Silenciei. Ela prosseguiu. Quando eu vi seu nome voltar para os letreiros, eu chorei. Não de inveja, de alívio. Porque parece que a história desamarrou os nós, sabe? E eu tô pagando. Financeiramente, emocionalmente, estou respondendo o processo, você sabe. Estou trabalhando escondido à noite para não ser linchada em grupo de WhatsApp. O bebê nasceu. Ela mostrou no celular uma foto. Sorri sem ver. Eu vim porque eu não durmo, Melissa. E eu só durmo se eu ouvir você dizer, eu ouvi. Preferi não perguntar, ouvir o quê? Preferi honrar o que ela veio fazer. Eu ouvi, falei. E acredito na dor de quem sabe nomeá-la. Clara chorou silenciosa, um choro curto, quase de criança. Ela se recompôs, tirou um envelope da bolsa e empurrou para minha mão. Documentos que sobraram, coisas que o seu advogado talvez não tenha, e uma carta. Não preciso de carta. Eu preciso ter escrito. É diferente. Abri. Havia impressos de e-mails com datas, um extrato que demonstrava a penúltima movimentação antes da fraude e uma folha com linhas tortas, escrita à mão. Para a mulher que fui e a que te feriu. Eu não sabia que precisava me perdoar para conseguir te pedir perdão. Guardei. Clara, eu não vim até aqui para esmagar ninguém. Só quero que a história pare de reproduzir monstros e que seu filho não herde a versão que você mais odeia de si mesma. Ela assentiu, marejada. Ele chama Gabriel. Sorri, com um canto da boca. Anúncio de anjo. Ela riu, tímida. Levantou-se. Obrigada por me ouvir. Obrigada por ter vindo.
Quando ela fechou a porta, eu encostei as costas na cadeira e deixei que o corpo sentisse. Não era triunfo, era fechamento. A justiça tinha feito a sua parte, o perdão faria a minha, não como absolvição, mas como desatar de corda. À tarde fui visitar a unidade de formação do Essência. Duda conduzia um módulo sobre precificação sem culpa. Uma manicure levantou a mão e disse com voz trêmula: "Eu sempre peço desculpa pelo valor antes de falar. Como é que eu paro de pedir perdão por existir?" A sala ficou em silêncio. Duda olhou para mim. Pedi licença, fui para frente. Um dia roubaram mais que meu dinheiro. Roubaram a certeza de que eu merecia o que construí. Eu só parei de pedir desculpa quando uma cliente me disse obrigada por me chamar de senhora pelo meu nome. Respeito é moeda. Vocês não vendem esmalte. Vocês vendem cuidado. Enquanto eu falava, notei no fundo da sala um estagiário novo, segurando uma garrafa térmica, revezando café entre as alunas. Ele me soou familiar de costas. Um gesto, uma curvatura dos ombros. Quando virou, o pescoço gelou. Eduardo. Ele congelou ao me ver, virou o rosto, como quem busca uma saída invisível, e depois se recompôs, tenso. Ângela, que coordenava o curso, sussurrou. Faltou atendente, chamaram o buffet da região, ele veio. O universo não apenas escreve, ele capricha na caligrafia. Parei a fala. Caminhei até a bancada do café. Ele manteve os olhos baixos. "Posso te servir?" perguntou num fio de voz. Olhei para as alunas, para minha equipe, para a cafeteira. Eu tinha escolha, e o peso da escolha definiu quem eu era e quem eu queria ser. "Pode." Ele tremia. O pires tilintou no pratinho, a bebida chegou morna, talvez pela distância do bule. Eu segurei a xícara sem beber. "Eduardo." "Melissa." "Você sabe que não é o café." Ele assentiu, constrangido. "Eu sei." Ficamos alguns segundos com a história inteira entre nós, como uma terceira pessoa na sala. "Eu não vim atrás de você," disse rápido, como quem pede perdão por existir. Eu precisava trabalhar." "Trabalhe." Ele levantou o olhar finalmente. Havia um homem ali, não um inimigo. Cansado, menor, humano. Eu entendi que justiça não é humilhar. Justiça é não repetir violências com roupa nova. Tem uma estação de água no canto. Ela fica seca entre os intervalos. Cuida dela. Você sempre gostou de aparecer. Hoje, garanta que ninguém note que faltou água. Ele piscou confuso. "Sim, senhora." Voltei para a turma. Falei sobre margem, sobre dizer preço sem piscar, sobre a diferença entre dar desconto e dar valor. Eduardo virou uma sombra útil, repondo copos, ajustando cadeiras, limpando migalhas. Quando o módulo terminou, ele veio se despedir, de cabeça baixa. "Obrigado." "Por quê?" "Por não me usar para o teatro que eu já fiz com você." Respirei. Tem gente que aprende com o tombo, tem gente que aprende com quem levanta. Escolha seu tipo. Ele assentiu, engolindo algo duro. Saiu. Duda, com os olhos arregalados, se aproximou. "Chefe, aquilo foi o que foi?" Sorri. "Aquilo foi o que é." Nos dias seguintes, a vida continuou, como as melhores vidas fazem, andando. O processo de execução correu, meus advogados cuidavam. Clara enviou mais documentos, colaboração silenciosa, sem holofotes. Recebi uma foto do pequeno Gabriel, bochechas fartas, olhos redondos. Respondi com que ele seja um homem que escolhe o certo antes do fácil.
Voltei a correr no parque. O sol de fim de tarde tinha uma cor que eu não lembrava desde antes da queda, como se a cidade tivesse nova. Talvez fosse eu. Numa manhã de sábado, tivemos a primeira cerimônia de Formandas Essência. Profissionais, de bairros periféricos, salões de porta estreita e coração largo. Eu as vesti com aventais pretos bordados à mão com os nomes delas em dourado. Os meus dourado e preto finalmente no lugar certo. Chamei cada uma no palco, uma por uma, e entreguei diplomas que na verdade eram espelhos. Lembre diariamente quem você é. A plateia chorou. Eu também. No final, uma senhora se aproximou com 2 sacolas. Sou a mãe da Aline. Ela veio aqui querendo desistir. Vocês fizeram minha filha voltar a querer. O beijo da mãe no meu rosto foi um sacramento mais real do que qualquer certidão. Entendi de um jeito físico que vencer não era recuperar fachadas, mas devolver futuros. À noite, organizei papéis no meu escritório. No fundo de uma gaveta encontrei o velho caderno, Manual de Reconstrução. Folheei as páginas. As 3 primeiras linhas me encararam como velhas amigas. Não me explicar para quem torce contra, não pedir desculpa por ter acreditado no amor, não levantar cedo para vingar, levantar cedo para vencer. Acrescentei na margem com caneta fina. Vencer é não precisar que o outro perca. Justiça é continuar íntegra quando ninguém está olhando. Perdão é arejar a casa depois de tirar os entulhos. Fechei o caderno como quem fecha um ciclo. No domingo, minha mãe apareceu de novo, com outra foto antiga. Eu, criança, deitada no chão da sala, desenhando tesouras em cadernos. Você lembra do sonho? Perguntou. Lembro. E lembro do pesadelo. E agora? Agora eu durmo. Ela riu, orgulhosa. Ligamos a TV para ver um filme bobo. No intervalo, uma reportagem relâmpago. Ex-sócio de rede de estética é visto trabalhando em serviço de buffet. Minha mãe me olhou, esperando reação. Mudei de canal. Mãe, hoje eu escolhi não comentar. Hoje eu só vou existir. Ela beijou a minha testa. Resiste bonito, então. Na segunda, acordei antes do sol. Cheguei ao estúdio vazio. Caminhei até o espelho do salão principal. A Melissa, que me olhou de volta, tinha rugas novas e paz antiga. Peguei a tesoura que ganhei de Ana e fiz um corte minúsculo em uma ponta invisível que só eu via. Um símbolo. Os rituais salvam o que as palavras não alcançam. Sentei à mesa e escrevi um e-mail para a equipe. Assunto: Manifesto da Casa Cheia. Somos feitas de cicatrizes, e é por isso que brilhamos sem luz emprestada. Cada cliente é um capítulo, não um boleto. O que vendemos não é antes e depois, é durante. Aqui, ninguém cresce diminuindo outra. Se um dia eu esquecer, me lembrem, nossa maior propaganda é a mulher que vai embora maior do que entrou. Enviei. O retorno veio em reações que eu poderia encadernar como livro. No fim da tarde, visitei a pequena capela do hospital, onde anos antes eu nunca teria pisado. Agora, hábito de gratidão. Não pedi nada, apenas agradeci o ombro invisível que sustentou os dias em que eu só queria o chão. Saí de lá mais leve, os passos quadrando no corredor como quem dança a própria música. No caminho para casa, parei no sinal. Um homem vendia flores no canteiro. Comprei um buquê de margaridas. A vendedora sorriu. É para presente? É, para alguém que finalmente entendeu o que merece. Sorte da pessoa. Ela demorou a acreditar, mas agora acredita.
Quando cheguei, coloquei as flores na mesa, ao lado do caderno. Abri a varanda, a cidade respirava. Eu também. Peguei o celular e escrevi a última mensagem não enviada a ninguém, talvez endereçada ao tempo. Eu perdoo, não para aliviar vocês, para libertar a parte de mim que ainda guardava vocês. Eu fico, não no lugar onde caí, mas no lugar que construí. Eu venci, não porque vocês perderam, porque eu parei de perder a mim. Apertei salvar em rascunhos, fechei os olhos e deixei o vento apagar da pele o que já não precisava morar em mim. Era noite quando o telefone vibrou outra vez. Uma mensagem curta de um número novo. Trabalho fixo, carteira assinada, cozinha de escola. Começo amanhã. Obrigado. Não precisava de assinatura. Eu sabia quem era. Não respondi. Abaixei o celular, sorri. Algumas histórias não pedem fim, pedem continuação com caráter. Apaguei as luzes. Antes de dormir, olhei mais uma vez o letreiro na parede do quarto. Uma placa de metal simples que mandei fazer, pequena, sem brilho, para eu nunca esquecer. Estava escrito: feito de cicatrizes. Deitei. O sono veio inteiro, macio, quase infantil. E pela primeira vez desde a queda, sonhei sem defesas. Um salão claro, uma fila de mulheres sorrindo, tesouras brilhando como se fossem canetas assinando destinos. E eu, no centro, não como rainha, nem como santa, nem como vítima, como mulher inteira. A justiça fez o seu trabalho, o perdão fez o meu. E a vida, essa estilista caprichosa, me vestiu, enfim, com a roupa que sempre foi minha. Paz que não se dobra. A vida tem um jeito estranho de ensinar. Ela não fala, ela mostra. E às vezes a lição vem disfarçada de dor, humilhação e perda. Eu achava que tinha perdido tudo: o amor, o dinheiro, o nome. Mas na verdade, o que eu perdi foi apenas o que não era meu de verdade. O que ficou foi o que me construiu. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, sinto gratidão. Gratidão pela mulher que caiu e decidiu levantar, não para provar nada, mas para viver de novo inteira. Aprendi que o perdão não é um presente para o outro, é o bilhete de liberdade que você dá para si mesma. E a justiça? A justiça é olhar no espelho e finalmente se reconhecer sem vergonha. A menina que sonhava com tesouras cresceu, e a mulher que foi traída agora corta o que não serve, com mãos firmes e alma em paz. A vingança passou, mas a vitória, essa ficou. E agora eu quero saber de você. O que você faria no lugar da Melissa? Já perdoou alguém que te destruiu? Você acredita que a vida devolve tudo na hora certa? Comenta aqui embaixo, eu quero ler sua opinião. Deixa o seu like se essa história te emocionou. Compartilha com seus amigos e família. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal Recontando Histórias para continuar vivendo comigo essas histórias de dor, superação e recomeço. De onde você está assistindo essa história? Me conta nos comentários. E lembra, toda queda é só o início de uma nova versão de você.